Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre a saúde do coração, mas sob o ponto de vista do esporte. A cardiologia é a especialidade que previne e trata das doenças relacionadas ao coração e ao sistema circulatório, tais como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio. Este é o tema deste episódio do podcast Panorama de Negócios e eu estou recebendo o cardiologista, o Dr. Filippo Mancini Diotto, com especialização em cardiologia esportiva e reabilitação cardiovascular. Ele integra a equipe multidisciplinar da VOI Medicina e Checkup. É composta por médicos titulados pelas sociedades de especialidades, todos em constante aprimoramento profissional e muitos deles vinculados à docência e à pesquisa. Com apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação. Profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutor Filippo, primeiramente eu quero lhe agradecer por ter aceito o convite, para participar do podcast, porque especificamente quando a gente fala, da saúde do coração, a gente tem inúmeras vertentes que são muito importantes até para as pessoas ficarem por dentro, principalmente você que treina, que é ligado ao esporte. É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio do podcast Panorama de Negócios. Obrigado, viu? Obrigado, um prazer conhecê-lo. Conte comigo para enriquecer o podcast e ampliar conhecimento, falar sobre saúde cardiovascular num contexto geral e no contexto específico para alguns esportes, o esporte que vem crescendo e tomando conta dessa geração nova que está vindo no esporte amador, no esporte profissional. A gente tem que ficar atento à saúde cardiovascular. Quando a gente fala de saúde cardiovascular, de cardiologia do esporte, a gente não pode esquecer de alguns pontos chaves, que é a pressão arterial, a avaliação pré-participação, ou seja, fazer um check-up, uma avaliação cardiológica completa com exame físico, anamnese e saúde, exames complementares para que a atividade física seja promoção à saúde e prevenção, diminuindo o risco da atividade física levar a algum problema pré-existente ou até mesmo desencadear algum mal súbito ou alguma intercorrência durante o esporte. Ô, doutor Filippo, desde 1996, o sedentarismo é considerado pela American Heart Association um dos principais fatores de risco para aterosclerose e doenças coronárias. E a gente percebe que de alguns anos para cá, muitas pessoas são sedentárias. Ou seja, as pessoas trabalham, as pessoas vão para o trabalho, as pessoas se alimentam mal, dormem mal e, consequentemente, isso pode vir a trazer consequências seríssimas lá para frente. Obviamente que os médicos sempre recomendam a questão do exercício, como uma forma de você sair desse sedentarismo. Ocorre que muitas vezes as pessoas fazem exercícios em algumas situações de forma equivocada, sem a orientação de um profissional. Como manter esse ponto de equilíbrio, doutor? Boa pergunta. Então, o principal fator de risco que a gente consegue modificar é o estilo de vida, tá? Então, a atividade física, o padrão alimentar, o sono, o nível de estresse, que não é algo palpável, fácil de mensurar, interfere muito na saúde como um todo, mas também principalmente na saúde cardiovascular. A atividade física, ela é recomendada como prevenção, promoção à saúde
e tratamento. O que eu queria frisar aqui é que a atividade física, ela é tratamento de diversas doenças, Sim. como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia. A terapia medicamentosa, ela é um pilar, mas ela precisa ser contemplada associada à atividade física. A atividade física, ela pode ser resistida. Então, o que é atividade física resistida? É aquela que a gente pratica no contexto de uma atividade física para ganho de massa muscular, massa magra. E a atividade física aeróbica. A atividade física aeróbica é aquela que a gente aumenta a frequência cardíaca, melhorando o condicionamento físico. E o mundo ideal é fazer a atividade física compostas de ambas, resistida e aeróbica, tá? Pela Heart Association e diversas sociedades, o que a gente tem de recomendação é pelo menos 150 minutos de atividade física regular, tá? Isso dividido em algumas etapas ao longo da semana, tá? No contexto progressivo. Então, o que é isso? Inicialmente, eu vou adaptar meu corpo para a atividade física, eu vou criar uma memória, eu vou progredir a intensidade, progredir o volume, e isso vai mudar a minha saúde. Não é algo da noite para o dia, leva tempo. A gente fala, principalmente nos consultórios, que isso é um tijolo de cada vez. É igual uma construção de uma casa. Sim. Você está montando um alicerce, então você vai educando o seu corpo, que você está adquirindo saúde através da atividade física, até que ela vire um hábito constante. E aí existe também os atletas que praticam atividade física, só que aí em maior intensidade, maior volume, e que em algum momento da vida deles eles passaram por essa fase que é fundamental para prevenção de saúde e promoção de saúde. Bom, tem duas doenças que eu imagino que são muito prejudiciais à saúde do coração, né? A questão da pressão alta, né? E também a questão do diabetes. Quando você fala, por exemplo, a pessoa que chega e fala o seguinte: eu faço caminhada. Faço sempre a minha caminhada pela manhã, ou a minha caminhada no final da tarde, começo da noite e tudo mais. A caminhada não deixa de ser, obviamente, um exercício físico. Mas até que ponto, por exemplo, quem não faz outro tipo de exercício, tá, faz somente a caminhada, o que seria o ideal correto? Eu sei que o senhor vai falar que, de repente, isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, uma média de caminhada seria o quê? Seria 6 quilômetros, por exemplo, por dia, entendeu? Porque as pessoas têm muito essa dúvida, né? E eu queria aproveitar esse momento para a gente falar também sobre isso. Ótimo, ótimo. Assim, qualquer atividade física, ela já tem um ganho para a saúde. Inclusive, nos dias atuais, a gente usa alguns devices, como smartwatches, que conseguem mensurar o número de passos por dia, inclusive o celular também, tá? A atividade física, na questão da caminhada, ela tem que ser uma caminhada na qual você sinta que, pela sensação subjetiva do cansaço, você se esforçou e cansou. Então não é um passeio no shopping, não é uma caminhada na qual não sobe a frequência cardíaca. O mundo ideal para a gente falar numa atividade física aeróbica, ela é uma atividade física na qual a frequência cardíaca precisa ultrapassar pelo menos 50% da frequência cardíaca máxima que o indivíduo consegue atingir. Tá aí o ponto que, para cada pessoa, é uma frequência cardíaca. Então, a hora que a gente trabalha em zonas de frequência cardíaca, a frequência considerada uma atividade física aeróbica seria 50% da frequência cardíaca máxima que aquele indivíduo consegue atingir, tá?
A grosso modo, nós temos uma regra de bolso que é 220 menos a idade. Essa é a frequência cardíaca máxima de cada um. Porém, tem pessoas que atingem 90% disso, 95%, eventualmente 100%, 105%, e aí a gente orienta fazer uma atividade física que você saia com a sensação de que fez esforço físico, pelo menos 30 minutos. Então, respondendo a questão do tempo, seria legal 30 minutos, mas já tem estudos mostrando que 5 minutos já tem benefício, 10 minutos tem benefício, mas o maior benefício é a partir dos 30 minutos, tá? E que atinge uma frequência cardíaca mais elevada um pouco, tem maior benefício e a gente estaria falando de uma atividade física aeróbica. Eu te perguntei isso porque, por exemplo, eu tenho uma meta de caminhada de 6.000 passos, tá? Em algumas ocasiões eu chego até a 10.000 passos. Normalmente essa caminhada leva em média 1h30, 2 horas, tá? E eu percebi, quer dizer, agora não tanto, né, mas mais principalmente na época da pandemia, eu sentia que a minha disposição era muito maior. E na época eu era fumante. Então, quer dizer, era uma situação assim muito complexa, né? Eu fumei de 18 anos até 55 anos. A média de 4 maços de cigarro por dia. Nossa. Então, assim, era uma chaleira em ponto de ebulição. Exato. Né? E aí, eu sempre gostei muito da questão da caminhada, porque era uma forma, por exemplo, de eu me sentir, me fazia bem, né? Da forma quando também eu tenho a oportunidade de fazer, me faz bem também. E me chamava muito a atenção que nessa caminhada também, consequentemente, eu tinha queima de caloria. Né? Então eu cheguei a comprar, por exemplo, uma balança que eu conseguia acompanhar, por exemplo, ao final de uma semana, por exemplo, a perda de caloria que eu havia tido. Mas tem uma situação, por exemplo, que é complicada, para quem está nos acompanhando isso é importante, que às vezes as pessoas chegam e falam assim, o médico é chato. Pô, o médico fica falando, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, e tal. Mas, na verdade, todo profissional, ele se preocupa com a saúde e o bem-estar do paciente dele. Exatamente. E ele fala, e obviamente ele traz informações que com certeza são importantes para o bem-estar e a saúde daquele paciente. Então, por exemplo, fumar. O consumo, por exemplo, de comidas gordurosas. Tipo assim, o cara adora uma panceta, o cara adora uma picanha, né? É importante frisar, doutor, que esse tipo de alimentação e o uso, obviamente, do cigarro, eu acredito também que a bebida alcoólica também interfira, uso de drogas, nem pensar, pior ainda, né? Mas uma pessoa que esteja envolvida numa situação dessa, eu sei que o senhor vai virar e falar o seguinte, pare. Mas, por exemplo, às vezes para as pessoas é difícil. Claro. Aí, no caso, seria interessante que se procurasse a ajuda, uma ajuda multidisciplinar, assim que eu digo, envolvendo vários profissionais, além do cardiologista? Sim, sem dúvida. Saúde é muito complexa e ela abrange vários pontos que muitas vezes não são facilmente mensuráveis, como o nível de estresse que eu havia comentado anteriormente. Não é palpável. Então, uma pessoa que tem um nível de estresse elevado, isso vai acabar interferindo na saúde dela. Um tabagista, um sedentário, uma pessoa que não tem uma noite de sono adequado, não tem um sono reparador em questão de qualidade e quantidade, tudo isso são fatores que interferem na saúde e não tenha a menor dúvida disso, né? E a nossa obrigação e orientação para os pacientes
que desejam adquirir saúde, melhorar a performance, melhorar a qualidade de vida, viver mais tempo com qualidade de vida, seria melhorar esses pilares. Então, diminuir o tabagismo, cessar o tabagismo é o ideal, mas redução do tabagismo já é algum benefício, tá? Fazer atividade física, ter um padrão alimentar com a ingesta de frutas, legumes, hortaliças e uma dieta menos industrializada, né? Também tentar ficar livre de agrotóxico e substâncias que possam ser lesivas para a saúde. E para isso a gente tem a equipe multiprofissional. Então, no contexto do cuidado com o paciente, a saúde do paciente precisa da equipe multidisciplinar. O nutricionista, ele vai fazer uma orientação educacional, orientar como comer melhor, fornecer opções, dar o cardápio. O psicólogo vai acolher o nível de estresse, ver como ele pode ajudar na questão da reflexão. Olha, será que eu estou tomando o caminho correto? Fazer análises do níveis de estresse e até mesmo ajudar na questão da onde eu quero chegar, o que eu desejo para mim como pessoa e como eu vou cuidar da minha saúde. Então, a equipe multiprofissional ela é extremamente fundamental e aliada no cuidado da saúde, não tenha dúvida. Doutor, você sabe que logo na abertura do podcast eu falei do trabalho que o senhor desenvolve, né, que é o VOI Medicina e o check-up. E uma questão bastante interessante é o check-up fitness, né? Que é indicado para todos que praticam ou pretendem praticar atividade física. Para as pessoas entenderem, né, que estão acompanhando o nosso podcast neste momento, o que seria esse check-up fitness, que inclusive faz lá na VOIP, né? Sim, a VOI hoje, ela contempla, além do check-up fitness, um check-up empresarial. É um check-up bem amplo e complexo, no sentido de acolher as necessidades que hoje um empresário precisa para promover saúde e prevenção de doenças com capacidade de detecção de doenças precoces, otimizando o tempo dele, tá? Então a gente consegue fazer um check-up tudo numa manhã, contemplando, por exemplo, endoscopia, colonoscopia, a questão da cardiológica com ecocardiograma, teste ergométrico, a questão da saúde visual com exames de fundo de olho, consegue passar com um nutricionista, fazer uma bioimpedânciometria. Então, a nossa estrutura hoje está alocada para receber o público nesse contexto. E o check-up que a gente faz pro atleta também precisa de um olhar diferenciado, um olhar específico que requer alguns cuidados um pouquinho diferenciado. No sentido do quê? Por exemplo, no teste ergométrico, para um praticante de atividade física regular, que tem o desempenho de um atleta, seja ele amador ou profissional, a gente tem que fazer um teste físico máximo, no qual ele desempenha igual ele faz no seu dia a dia, igual ele treina fora do ambiente do check-up. E isso precisa ser monitorado de perto, porque muitas vezes a gente deixa de chegar no teste físico máximo, interrompendo o teste antes, e muitas vezes isso pode ser prejudicial para a saúde no sentido de que eu posso não conseguir detectar ou ver algumas alterações lá em cima, naquele limiar próximo do limite mesmo, da exaustão. E hoje a VOI contempla
essa avaliação completa com diversos profissionais muito bem qualificados, que a gente consegue acolher os atletas com nutricionista, nós temos cardiologistas, nós temos pessoal da gastro, nós temos endocrinologistas, então a gente consegue ver a demanda do cliente e com essa equipe multidisciplinar, né? Que é fantástico, né? Exatamente. Porque, assim, eu vejo, o doutor, que a grande dificuldade, muitas vezes, é de você encontrar num centro clínico, que aí, no caso, acho que a gente poderia caracterizar a VOI como um centro clínico. Sim, sem né? dúvida. Que você reúne ali profissionais das mais diversas especialidades médicas, tá? Isso daí acaba sendo interessante porque, normalmente, por exemplo, quando você vai num hospital, você tem esses profissionais, mas você não consegue realizar um check-up dentro de um hospital num prazo, por exemplo, de uma manhã, envolvendo uma gama de profissionais. Né? Quer dizer, então acaba sendo o diferencial da VOI em função disso, né? De você ter profissionais qualificados. Né? Porque não adianta você ter profissionais que não sejam qualificados. Sim, sim. E que conversam entre si. Exatamente. Que a gente troca uma ideia. Olha, eu tenho um cliente, um paciente que apresentou tal e tal problema. Como que solucionar? O que você pensa? Na sua avaliação, você tinha notado algo? Então a gente troca muita informação. Isso soma muito para a saúde do paciente. Tem pessoas que são focadas, por exemplo, que são maratonistas, né? Então eles treinam sempre. Aqui em Campinas a gente tem vários modelos de maratonas que as pessoas participam e tudo mais. Qual é a orientação, tá? Porque o fato de você participar de uma maratona não significa dizer que você não tem um acompanhamento, por exemplo, de um cardiologista, né? Ou de repente, realizar um check-up para saber como é que está o nível da sua saúde. Mas, normalmente, por exemplo, as pessoas que estão e têm por hábito de participar de uma maratona, existe alguma orientação especial, doutor? Existe. Milton, muito legal essa pergunta. Então, assim, os maratonistas, eles são considerados atletas de corridas de rua que praticam uma atividade física extenuante. A maratona ela é uma distância muito longa, tá? Para quem não sabe, são 42 quilômetros e 200 metros, tá? Então, para a pessoa praticar uma atividade física como essa, correr por 42 quilômetros, ela precisa de uma assessoria. Muitas vezes tem praticantes de maratona que fazem por conta. Isso não é o indicado, não é legal. Existem assessorias de corrida que vão dar orientações como treinar, como preparar o corpo para isso. E isso também leva um tempo, tá? Uhum. A gente não pode ser imediatista, a gente tem que conhecer nossos limites, progredir a questão de intensidade, volume dos treinos, para conseguir chegar no alvo com saúde e responsabilidade, diminuindo riscos de eventuais lesões e até mesmo complicações para a sua saúde. Então, precisa de algumas orientações pré-treino, ou seja, antes do treino, no intratreino e o pós-treino. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A alimentação, a questão da hidratação, o que comer, como comer, como treinar, conhecer a prova seria legal. Então, para quem tem o objetivo da maratona, conhecer a prova, onde é a prova, quais são os pontos de hidratação, o que eu devo fazer, se eu sair forte, eu posso me machucar, posso ter uma lesão, como que eu vou traçar um plano para executar o meu objetivo, que é a maratona. E tudo isso leva tempo, Milton. O que eu queria passar a informação é que fazer uma maratona com saúde é o mais importante, e completar e chegar bem. Então, eu acho que
fazer a avaliação cardiológica, fazer esse check-up completo e também lançar a mão de assessorias é fundamental para quem tem um objetivo e corre longas distâncias. Doutor Filipe, o futebol, ele é uma paixão nacional. Obviamente, por exemplo, que é muito comum, por exemplo, durante uma partida de futebol, seja com a bola ou de repente até uma cabeçada, por exemplo, um lance, de acontecer isso com os atletas, né? E obviamente que nessa questão, por exemplo, do bater a cabeça, pode trazer algumas lesões, né? Que eu imagino a possibilidade de coágulos que podem vir a levar no futuro a um acidente vascular cerebral, tá? Quando a gente fala sobre esse ponto de vista, nós recentemente constatamos a morte de atletas durante partidas de futebol e creio que em algumas situações, muitas vezes por conta até de um ataque cardíaco, em algumas situações até fulminante. Aí as pessoas perguntam: puxa, mas é um atleta. Um atleta, ele se cuida, né? Um atleta, ele treina. Um atleta, ele tem uma vida regrada. E aí, como explica, por exemplo, uma situação como essa? Ótima pergunta, Milton. Então é assim, hoje no Brasil a gente tem em torno de 400 mil pacientes que sofrem um infarto por ano, tá? São dados do SUS, tá? Então, é um número muito alto. Desse número, alguma porção desse número é atleta. Não é porque você faz atividade física, é atleta, amador ou profissional, que o seu risco é zero. Não existe risco zero, tá? A gente consegue mensurar o risco através de uma avaliação bem feita, com história bem feita, exame físico, exames suplementares e complementares, para que a gente consiga traçar o risco eventual de morte súbita. Morte súbita em atletas, a gente tem um número de até 0,2%. E desse 0,2% de número de mortes súbitas em atletas, a maioria das doenças são rastreáveis, tá? Rastreáveis através de exames de imagem, hoje até exames de genética é possível ser feito, exames de sangue, que a gente consegue avaliar, às vezes, que a pessoa não tem a doença estrutural ainda, mas possa vir a ter a doença, porque a gente consegue avaliar a parte genética, tá? Como prevenir e diminuir esses riscos? Fazendo essas avaliações. Hoje, a medicina do esporte, qualquer trauma, qualquer lesão, principalmente craniana, que tem durante o futebol, tem que parar, avaliar. O médico vai, avalia e precisa de um exame de imagem para saber se houve um sangramento, não houve um sangramento, fazer um exame neurológico minucioso, para aí sim liberar o atleta, dizendo se ele está apto ou não apto a praticar a atividade física após uma lesão grave, como um traumatismo craniano, como você mencionou, ou eventual dor no peito, ou algum sintoma que ele venha a referir para nós. Doutor Filipe, nós estamos já encerrando essa edição do podcast Panorama de Negócios, mas as pessoas têm sempre uma dúvida, por exemplo, né? Por exemplo, uma dor, por exemplo, existe dor de coração que leva e a pessoa percebe um infarto? Ou porque as pessoas falam o seguinte: não, na verdade não dói, você tem formigamento, você tem algumas ações assim que acabam levando a questão do infarto. Antes da gente concluir, eu gostaria que o senhor passasse a orientação, porque as pessoas têm muita dúvida com relação à questão do infarto. Como é que é? Por exemplo, eu estou tendo... será que eu estou tendo um derrame?
né? Ótimo, boa pergunta. Então, assim, a dor do infarto, ela é denominada angina. Angina, existem alguns padrões de dor para a gente caracterizar a angina. A angina, ela é uma dor mal localizada, tá? Ela é opressiva ou em aperto nesta região, na região do precórdio, tá? Associada muitas vezes de alguns sintomas, como parestesia, que é o formigamento, sudorese, tá? E ela pode ser irradiada, às vezes não é só localizada, pode irradiar para a mandíbula, para o braço esquerdo, eventualmente para a parte inferior do estômago, mas não significa que toda dor torácica é angina ou infarto. E para isso, nós que somos estudados e atuamos nessa área, para orientar vocês, porque muitas vezes o coração dá sinais de que essa dorzinha, esse incômodo, possa vir ser um infarto no futuro ou algum grau de obstrução da coronária. Então, a avaliação ela é fundamental nesse sentido, mas nem toda dor torácica é angina ou infarto. Às vezes pode ser gases, por exemplo. Exatamente. Pode ser dá muito, né, gases, dor de estômago, muitas vezes pode ser uma dor localizada muscular. Então, tudo isso pode enganar e mistificar um pouco, atrapalhar na questão do diagnóstico. Doutor Filippo Mancini Diotto, cardiologista, muito obrigado por senhor ter aceito o convite e falar para esse público do podcast Panorama de Negócios sobre essa questão da saúde, né, do coração, principalmente para atletas, que inclusive é a sua especialidade, né? Esse acompanhamento junto a atletas, junto ao público do esporte. Muito obrigado, viu? Obrigado, Milton. Disponham. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. E o podcast ele tem essa vantagem, né, gente? Que ele é atemporal, né? Você pode estar assistindo de manhã, você pode estar assistindo de tarde, pode estar assistindo de noite, pela madrugada, mas sempre informação de boa qualidade. É isso que o Panorama de Negócios traz para vocês em todas as edições. E até o próximo episódio.